Meu amigo querido, neste estudo veremos a relação que existe entre a lei, a graça e o evangelho. Nos estudos anteriores já vimos que não existe conflito entre a lei e a graça. A lei tem uma função específica, que é mostrar a realidade pecaminosa do ser humano. Quando o homem percebe sua triste realidade espiritual à luz da lei, pois ele se desespera, desperta-se nele a necessidade de procurar solução, e a solução é a graça maravilhosa de Cristo. Por isso a lei leva a Cristo, a lei leva a graça. A graça é a dádiva divina através da qual recebemos aquilo que não merecemos. Essa dádiva é a vida. Somos salvos unicamente pela graça. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que, ainda que tenhamos pecado, há esperança para nós por causa da graça. O problema é que existem pessoas que não conseguem harmonizar estes três conceitos. Mas comecemos dando fundamento bíblico àquilo que estou dizendo. Falemos primeiro da função da lei. Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Por que Paulo diz que diremos, pois? Porque nos versos anteriores ele já vinha apresentando o tema da função da lei. No verso 6, por exemplo, falando do pecado, ele tinha dito o seguinte, verso 6. Mas agora que temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Esta expressão, temos sido libertados da lei, foi dita por Paulo referindo-se ao pecado. No contexto, o apóstolo está dizendo, mas agora que estamos mortos para o domínio do pecado, a lei já não nos incomoda, porque a lei perturba unicamente o transgressor, mas nós já não somos transgressores, porque morremos para o domínio do pecado. E então pergunta, e que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mais adiante, no verso 12, ele termina dizendo o seguinte, podemos dizer então que a lei é santa e que o mandamento é santo, justo e bom. Este é o pensamento que Paulo tem a respeito da lei. A lei não salva ninguém, apenas mostra o pecado. Mas a lei é santa, justa e bom. Por quê? Porque seu autor é Deus, que também é santo, justo e bom. O problema que Paulo enfrentava era fazer entender aos judeus que a obediência à lei deveria ser o resultado da experiência da salvação e não a causa dela. Os judeus tinham se perdido na sua própria história. A necessidade de ter escritos os princípios da lei no coração não é um assunto só do Novo Testamento. Quando Deus falou a Israel no deserto, ele disse o que está em Deuteronômio 30, 15 e 16. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor e seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. A ordem de Deus no Velho Testamento para Israel era clara. O que te ordeno hoje é que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos. A primeira preocupação de Israel teria que ter sido amar a Deus, viver com Ele uma linda experiência diária de amor. E a consequência seria que Israel refletiria o caráter de Deus guardando os mandamentos. Então,
as nações seriam atraídas a Israel e se unirían com o povo para adorar o nome do único Deus verdadeiro. Mas o povo escolhido por Deus para essa missão evangélica se esqueceu de amar a Deus e se preocupou somente em guardar mandamentos. E no seu afã de cumpri-los bem, inventaram inclusive uma montanha de pequenos mandamentos. Se amarraram à letra e se esqueceram do espírito de obediência que nasce do coração. Eles viviam preocupados somente com as ações e não com as atitudes. Tinham a lei somente nas tábuas de pedra, mas não a tinham no seu coração. Agora, o problema, querido, não é só com Israel. Nós também corremos o risco de esquecermos o que é principal e de perdermos no periférico. Em Mateus 7, por exemplo, encontramos a descrição de pessoas que se perdem por ocasião da volta de Cristo. Essas pessoas reclamam e argumentam que elas profetizaram, fizeram milagres, expulsaram demônios, mas Jesus lhes disse que, apesar disso, Ele não as conhece. Agora perceba, essas pessoas não se perderão por terem transgredido os mandamentos, mas porque não fizeram a vontade do Pai. Quer dizer que a vontade do Pai não é apenas cumprir a lei ao pé da letra? Não, não. Veja Mateus capítulo 7, versos 24 e 25, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. De acordo com esta declaração, a vontade do Pai não é só cumprir os mandamentos, não é só fazer milagros ou profetizar. Fazer a vontade do Pai é construir a casa, a vida espiritual na rocha, e a rocha é Cristo. Mas Israel tinha perdido de vista a Cristo. E nós também corremos esse risco se nos descuidarmos. Bem, o povo de Israel falhou no seu entendimento da ordem das coisas. Esqueceram-se de amar a Deus e passaram a amar os mandamentos. Israel falhou na sua missão de refletir o caráter de Deus aos gentios. Então Deus levantou o povo cristão para levar as boas novas do Evangelho ao mundo. E o Evangelho é a graça e a lei. Mas o que aconteceria hoje se a igreja cristã também falha? Como falhar? Sim. Alguns crendo que porque somos salvos pela graça não há necessidade da lei. E outros, como Israel, amando mais a lei e esquecendo de Jesus. O que aconteceria se o povo de Deus hoje não chega com o Evangelho a todas as pessoas que são sinceras e que estão lá, mas não conhecem a vontade escrita de Deus? Vamos ler Romanos 2,14 para ver. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Meu amigo, Deus tem muitas maneiras de revelar a sua vontade aos seres humanos. A natureza é um meio de revelação, mas também a própria consciência humana é um meio de revelação. Há no fundo de todos os seres humanos, de todos os homens e mulheres, aquilo que os psicólogos chamam de vazio existencial. Sabe? É o instinto de Deus. A necessidade que todo ser humano tem de encontrar sua verdadeira origem. Porque todos viemos como frutos do amor de Deus. Fomos criados por suas mãos. E somente seremos completos no dia em que nos devolvemos a Ele. Há muitas pessoas no mundo. Pelas circunstâncias, essas pessoas talvez nunca conhecerão a lei escrita de Deus. Mas viveram uma vida de comunhão com Deus de acordo com a luz das suas próprias consciências. Isso é o que Romanos está dizendo. Na quarta parte deste estudo, falaremos sobre por que somos salvos pela graça. Leamos João 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Novamente temos que ressaltar aqui que, assim como Paulo, João não coloca a lei contra a graça.
mas coloca cada uma no seu devido lugar, na função correta. A lei foi dada por Moisés, diz ele. A lei não salva, não redime, somente mostra a necessidade de salvação. A graça e a verdade vêm de Jesus Cristo. E para que vem a graça? Paulo responde em Efésios 2:8, desta maneira: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça vem para nos salvar. Somos salvos somente pela graça. Sabe que a melhor definição de graça é dom. A graça é um dom gratuito, não se paga, somente se recebe. E por que não se paga? Porque seria impossível pagar. A graça envolve vida. E todos nós tínhamos pecado e estávamos condenados à morte. Como seria então possível pagar? Mas Jesus veio à terra e viveu uma vida sem pecado. Obedeceu, cumpriu, guardou. Fez o que o ser humano não pode fazer. Filipenses 2:8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. O pecado demandava a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus derramou seu sangue, se ofereceu voluntariamente. Ele não merecia a morte porque não havia pecado, mas assumiu nossos pecados e morreu a morte que nós, pecadores, merecíamos morrer. E nos deu sua vida. Isto é graça. Por sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, que é a morte. E por sua graça nos dá o que não merecemos, que é a vida. E agora chegamos ao fim deste estudo. Falaremos aqui do poder do Evangelho. Romanos 1:16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo diz que não se envergonha do Evangelho? Porque no seu tempo, a maioria das pessoas que aceitavam o Evangelho eram formadas por escravos, gente de classe social menos privilegiada. É verdade que alguns ricos se converteram também, mas eram poucos. Paulo foi um deles. Tinha uma brilhante carreira profissional, era cidadão romano e judeu com todos os direitos, formado aos pés dos maiores mestres judeus e romanos, enfim. Paulo tinha tudo para dizer: não vou me misturar com essa gente pobre e necessitada. Mas ele disse: não me envergonho do Evangelho. O Evangelho apresenta a única saída para o problema do pecado. Todos nós pecamos e estamos condenados à morte. Esta morte, querido, não é instantânea. Antes fosse, porque então ao pecar morreríamos e deixaríamos de sofrer. Mas a morte que o pecado traz é uma morte lenta e dolorosa. Paulo o chama de caminho de condenação. O diabo vai matando você pouco a pouco. Primeiro mata sua vida profissional, sua vida financeira, destrói sua família, submete seus filhos aos vícios, à promiscuidade e vai consumindo você lentamente. Acaba com seus princípios, com seus valores e finalmente com sua vontade de viver. A morte completa virá um dia, mas enquanto não chegar, o inimigo fará você sofrer no terreno da condenação. Mas agora, vem Paulo e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, querido, o único caminho de segurança nesta vida é ao lado de Jesus. Ele é a vida. Se você se afastar de Jesus, você se afasta da vida e entra no território da morte. Perceba, a morte não é um castigo que Deus dá ao pecador, é um caminho que o pecador escolhe voluntariamente. Sua única segurança está em Cristo. Ao lado de Jesus você encontrará os marcos protetores da vida, que são os eternos princípios da lei. A lei não salva, somente mostra o perigo que o pecado traz. A lei o protege da ignorância espiritual, o conduz a Cristo, mas Jesus é a única segurança. Para ser completo o Evangelho, precisamos apresentar a graça redentora e a lei protetora. É preciso
preciso apresentar a causa da salvação que é Cristo, mas também tem que apresentar o resultado da salvação, que é uma vida de obediência à santa lei de Deus. Pregar uma sem a outra é amputar o Evangelho, é parti-lo pela metade, é mutilá-lo. Pois que Deus nos abençoe para não fazer isso.